Olá, bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Bem-vindos! Contamos neste episódio com um mega apoio da Pranarom e antes de começarmos a gravar estávamos aqui a pensar qual é que era o óleo essencial que nos ia acompanhar nesta conversa e optámos pelo óleo de... Lembras-te? Tea Tree. Sim! A nossa melaleuca. Nós escolhemos justamente porque trabalha também aqui o nosso sistema imunitário, tem um aroma bastante refrescante e ele é aqui um excelente tónico e bastante apropriado para a conversa que vamos ter. Então, já sabem com quem é que nós estamos a conversar, que já apareceu na capa e no título. Não precisamos de apelido, então passa a ser Catarina, do All Aboard Family, em representação de toda a família. Estávamos mesmo aqui antes de começar a dizer: Filipe, se quiseres aparecer, aparece também, mas outras prioridades existem. E Catarina, Bem-vinda! obrigada, e sabemos que é com muita dedicação que estás presente, porque sabemos que estás numa altura assim oscilante e que estás cansada e estás grávida, e nós respeitamos muito as grávidas e custa-me um bocadinho pessoalmente estar a saber que precisas de descansar e estás a falar connosco, portanto, Sem problema obrigada. nenhum. Na verdade, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, não é só a gravidez. Nós estamos aqui no meio de umas mudanças e algumas coisas a acontecer, por isso é que hoje também acordei assim um bocadinho mais cansada, mas está tudo certo. É com muito gosto que estou aqui convosco e agradeço muito o convite. Obrigada a nós. Olha, nós não temos nenhuma conversa definida porque queremos mesmo que aconteça, mas quero dizer-te porque é que nós pensámos em ti para esta conversa. Quantas vezes ouvimos mulheres, famílias em geral, a dizer: eu não sei quando é que é a altura certa para ter filhos, não sei se ainda tenho condições para isso, não sei se já chegou o momento, é tão complicado. E depois olhamos para vocês e parece tudo tão simples, porque vocês, com adversidades reais, que para algumas pessoas podia ser impedimento mesmo para tanta coisa, vocês arregaçam as mangas, abrem o coração e bora, vamos. Então foi por isto que nós vos convidámos e quero que saibas que são uma inspiração enorme para todas as pessoas que estão deste lado, a sério. Obrigada. Porque é isso mesmo. Agora, quando queres contar-nos um bocadinho da vossa história e quando é que vocês sentiram ser o momento para ter filhos? Quando é que sentiram ser o momento para deixar a vida que tinham como conhecida e como certa para decidir viajar pelo mundo? Como é que vocês fazem? Eu acho que nós temos muita tendência, falo por nós cá em Portugal, temos muita tendência em seguir o tradicional e seguir muitas pegadas uns dos outros, fazer o que é certo na altura certa, aquilo que é socialmente aceite. E nós sempre fomos um bocadinho diferentes. As pessoas dizem que se nós não fôssemos namorados na altura, tínhamos que ser irmãos, porque nós éramos muito parecidos na forma de pensar e de estar. E sempre adorámos viajar. E uma das coisas que nós dizíamos é que nunca iríamos deixar de viajar mesmo depois de sermos pais, e queríamos ser pais, claro. Sempre, apesar de sermos pouco tradicionais numas coisas, fomos tradicionais noutras, porque nós sempre tivemos o desejo de casar e de ter filhos. Sempre foi um desejo nosso e, portanto, sempre foi uma coisa que nós desejámos e que planificámos. Planificámos mais ou menos, porque na verdade nós foi numa das nossas viagens que descobrimos a primeira gravidez. Na altura estávamos grávidos, eu digo sempre grávidos porque é uma coisa a dois, do Francisco, algo que depois acabou por não correr bem, não é? Acho que a maioria das pessoas já conhece um bocadinho da nossa história, e às 24 semanas depois acabámos por ter de interromper uma gravidez, já estava bastante grávida. E foi algo assim que foi um grande embate. Entretanto, nós acabámos por também, mais tarde, descobrir que a doença do Filipe tinha evoluído e que ele tinha de começar a fazer hemodiálise. E veio o segundo grande embate, porque até então, até ao Francisco, nós tínhamos tido uma vida perfeita, com os trabalhos que queríamos, tudo impecável. E depois veio o segundo grande embate, que o Filipe, a 10 dias do Guilherme nascer, começou a fazer hemodiálise. E portanto nós nunca planificámos assim muitos filhos, todos eles foram aparecendo no momento que nós achámos que deveria ser.
É óbvio que nós também temos que ter aqui um bocadinho de dedo, não é? Porque aos dias de hoje só engravida e toda a gente sabe como é que se engravida e, portanto, eu na altura, depois do casamento, nós decidimos que não iríamos tomar nada, por isso engravidei do Francisco e depois de o perder nós também achámos que seria a nossa estrelinha a guiar-nos e a deixar vir um irmão quando assim fosse. Nós deixámos tudo nas mãos da vida e do universo. Isto parece assim muito chanti-chanti, mas a vida foi-nos ensinando algumas coisas, especialmente a confiar, e nós fomos confiando cada vez mais que as coisas devem acontecer no momento que têm de acontecer. E pronto, depois nasceu o Guilherme, o Filipe teve 10 dias para se habituar a ser pai e a fazer hemodiálise, foi aqui outro embate grande. E depois nós fomos percebendo que não tínhamos tempo para a família, porque o Filipe passava 3 noites por semana, ainda passa a fazer os tratamentos de hemodiálise, ele depende da hemodiálise para viver. Há muita gente que às vezes nos pergunta se os tratamentos estão a correr bem. Os tratamentos têm de correr bem, porque ele depende disso para viver. A única coisa que pode alterar é um transplante um dia. E pronto, fomos evoluindo e eu trabalhava também, tinha um emprego de 10 anos. Era com horários rotativos, muitas vezes chegava a casa, o Filipe ia-se embora para ir para a diálise, depois no dia a seguir eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar e ele ainda estava a dormir, então nós sentimos que a nossa vida não estava a ser compatível com a vida familiar e para nós a família sempre foi o mais importante de tudo. Só se estivermos bem no nosso núcleo é que depois conseguimos estar bem para fora. E foi a partir daí que algumas coisas foram acontecendo. Fomos permitindo deixar sentir o que precisávamos de sentir e achámos que seria interessante fazer uma volta ao mundo, já que adorávamos viajar e que também tínhamos aqui umas histórias diferentes na bagagem e que isto poderia inspirar e ajudar outras pessoas a sair também da sua bolha e a mostrar que o tradicional nem sempre é aquilo que tem de ser. E acho que conseguimos. Sem dúvida, vocês inspiram aos que estão deste lado e a todos aqueles que nos estão a ouvir, de certeza absoluta. Catarina, quais é que são os grandes... ou seja, vocês não planeiam as coisas, mas quando vocês projetam uma nova viagem, okay, quais é que são as coisas que vocês têm que ter em consideração? Porque é tão engraçado nós ouvirmos as pessoas dizer, não dá para viajar porque o bebê é muito pequenino, ou não dá para viajar porque agora temos esta situação ou aquela, e vocês têm, neste caso tu estás grávida, tem um bebê pequenino, portanto ainda tem a situação da hemodiálise do Filipe, portanto é muita coisa para gerir. Uhum. Como é que vocês projetam as coisas a nível de, ou seja, têm um mapa mundo dos sítios que ainda não foram? Nós queremos viajar pelo máximo de sítios possíveis, não para carimbar o passaporte, mas porque nós gostamos mesmo de conhecer outras pessoas e outras culturas e achamos que para nós e para os nossos filhos é muito importante que eles compreendam que nem toda a gente vive como nós. E há pessoas que vivem melhor e há outras pessoas que não vivem tão bem nem com as condições que felizmente nós temos. E então para nós é extremamente importante que eles conheçam essa realidade, não pelas notícias que passam na televisão, porque muitas vezes as notícias nem são bem aquilo que passam, mas que tenham a experiência de contactar com outras culturas. E para nós isto é extremamente importante. Por isso a nossa lista de países são todos os países do mundo, não há assim nenhum que nós não queiramos visitar. É óbvio que há uns que temos mais receio do que outros, mas neste momento achamos que é super importante nós termos uma boa rede de hemodiálise, ou seja, há muitos países que já têm hemodiálise e que nós sabemos que não são assim, não têm as condições perfeitas para os tratamentos acontecerem. E para nós isso é extremamente importante porque estamos a falar da vida do Filipe e não podemos correr o risco de ficar sem um pai na viagem, não é? E depois também é importante que quando nós viajamos que os nossos filhos tenham algum conforto. Quando éramos só dois, nós viajávamos o tempo que fosse preciso e passávamos o dia todo fora do hotel, de fazer mil e uma coisas, e nós agora temos que compreender que o nosso ritmo tem que reduzir um bocadinho e que temos que respeitar também o ritmo dos nossos filhos. E as pessoas quando nos perguntam, mas vocês como é que conseguem viajar para fora? A verdade é que
também viajamos dentro de Portugal. Há muita gente que viaja dentro de Portugal e nós mostramos que não é diferente viajar dentro de Portugal ou, por exemplo, ir aqui à Espanha. A Espanha é aqui ao lado. No instante voltamos para casa, no instante temos os nossos cuidados. Isto para as pessoas que têm mais medo. E depois começando a partir daí e a perceber que as coisas não correm sempre mal, porque as pessoas pensam sempre que tudo corre mal, e é ao contrário, porque não, as coisas têm tendência a correr bem, pelo menos para nós. Tem corrido, nós sugerimos sempre, então façam uma viagem pequena, experimentem, a partir daí passam para algo maior se assim se sentirem confortáveis. E pronto, basicamente nós não pensamos, não fazemos grandes planos, nós somos muito ir com a maré, vemos sítios sim que sejam confortáveis, sim que também tenham alguns hospitais, porque é importante se acontecer algum incidente. Temos sempre seguro de viagem e depois é o mesmo que ir para o Algarve, só que de avião. Em vez de irmos de carro, vamos de avião. E há muito pouco tempo houve uma seguidora que disse: nunca mais, eu fui com o meu filho para fora e também foi para o lado, foi aqui para o lado, e ele não dormiu nada. E eu perguntei: então, mas não vão ao Algarve? Não vão, tipo, sei lá, ao Porto? Não vão a outro sítio qualquer? Eu vou. Então, e como é que corre? Corre bem. Então isto está na vossa cabeça, têm que mudar isto, porque não é... A criança não sabe onde é que está, ela não acorda e diz: olha, estou em Espanha, portanto hoje não vou dormir, ou hoje não vou comer, ou hoje não vou ter as minhas rotinas. Isto está na cabeça dos pais, portanto os pais têm que se sentir confortáveis com o viajar. E não esquecer, para eles o mais importante é estarem sempre connosco e sentirem-se seguros connosco. Sem dúvida alguma. Catarina, sabes que tão engraçado porque tu estás a dizer as coisas têm tendência a correr bem, pelo menos connosco. E vocês já falaste numa perda estacional, na doença do Filipe. Agora, esta gravidez que também tem tido assim alguns sustos. Não me façam chorar! Como é que vocês conseguem ter este otimismo perante a vida? Pensei o mesmo. Vocês sempre foram assim ou foi mesmo a vida que vos foi ensinando a olhar para o copo meio cheio? Eu acho que, sei lá, eu acho que foi a vida que nos foi... Eu estou grávida, vocês fazem-me chorar, eu agora estou com os sentimentos todos à flor da pele. Mas eu acho que nós devemos ser sempre gratos por tudo aquilo que nos acontece na vida. E devemos... É óbvio que podemos ficar tristes, é óbvio que podemos ter medo, é óbvio que há coisas que nós preferimos que não acontecesse, não é? Mas tudo aquilo que nós temos faz parte do nosso ADN, faz parte daquilo que nós somos. Nós somos construídos pela experiência que vamos tendo ao longo do tempo. Agora, cabe-nos a nós aceitar e tornar isto uma coisa positiva e seguir, ou ficar a lamentar e ter uma vida miserável, não é? Por isso, nós nunca vemos as coisas más que acontecem como uma coisa negativa. As pessoas dizem: coitado do Filipe fazer hemodiálise. Nós pensamos: bolas, ainda bem que ele tem hemodiálise, porque se fosse há uns anos atrás, ele era doente renal e acabava, porque não tinha uma máquina a substituir a sua função renal. É óbvio que quando nós perdemos o Francisco foi algo bastante duro, ainda hoje é, e nós ainda passamos muito por isto, porque ajudamos muitas mães que passam pelo mesmo processo e que nos procuram e que nos mandam mensagem. Mas nós sentimos que a passagem do Francisco pelas nossas vidas foi também o que nos permitiu construir tudo o que construímos para a frente. E se calhar somos pessoas mais confiantes com os nossos filhos agora, se calhar somos pessoas mais gratas, por exemplo, com esta gravidez que apareceu de surpresa. Se calhar olhamos para a gravidez de uma forma diferente e eu acho que é isto que as pessoas têm cada vez mais fazer, que não é lamentar-se quando as coisas acontecem. É óbvio que todos nós podemos, como disse, ficar tristes e ter medo, mas é super importante que as pessoas agradeçam tudo aquilo que acontece, ou uma parte das coisas que acontece, e que peguem naquilo como um exemplo de crescimento. Eu digo muitas vezes que nós nunca perdemos nada, nós ou ganhamos ou aprendemos. E temos vindo a aprender, por isso é seguir sempre em frente. Sem dúvida, é mesmo. Tudo é um processo de transformação e renovação, não há dissipação de absolutamente nada. É muito bonito o que dizes. Eu não sei onde é que vi, mas que foram estudar ou observar. Olha, foi num TED, já me lembro, num TED Talk, sobre coragem, por acaso, e vulnerabilidade. Estávamos a falar antes de começar. E a autora dizia que foram perceber em pessoas que tinham passado por desafios grandes na vida o que é que tinham em comum para ter superado esses desafios. E o que tinham era a gratidão. E tu agora a falar sobre isso é tipo, exato, então é isso que muda. Presente. É isso que muda a forma como se vê e como se vive.
Sim, na verdade é isso mesmo que nós sentimos. Nós somos gratos por podermos estar aqui e por nos termos uns aos outros. E mesmo aquela coisa de se der medo vai na mesma, muitas vezes é assim que nós vemos. Se der medo é para ir em frente, não dá para recuar. Não. E nós não vivemos no passado, nós vivemos muito o presente e por isso é que também decidimos não planificar muito o futuro, porque nós não controlamos o que vai acontecer amanhã, mas nós podemos fazer opções hoje que nos podem modificar o nosso dia de amanhã. Então nós não vivemos no passado, o que ficou, ficou, está arrumado, é seguir em frente, pegar naquilo que temos e ir construindo. Por isso nós planificamos, é óbvio que temos aqui alguns planos e coisas a acontecer agora, mas nunca planificamos de o que é que vai acontecer no próximo ano. A nossa cabeça parou de fazer isso, nós não conseguimos. E depois as pessoas diziam-nos muitas vezes, mas como é que vocês conseguem não planificar? E a pandemia veio-nos mostrar que, de facto, não há trabalhos seguros, não há vidas seguras, não há nada seguro. Há uma pandemia que destrói tudo e acabou-se. E nós olhamos para trás e pensamos, bolas, se nós nos tivéssemos mantido nos trabalhos que tínhamos, o Filipe neste momento não tinha trabalho, porque ele trabalhava com tuk-tuks, era guia turística em Lisboa, portanto está tudo parado, não há turismo, não há clientes. Seria o segundo ano que isto iria acontecer e eu estaria possivelmente em casa super frustrada a trabalhar através de casa sem ter tido a experiência das nossas vidas. Portanto, eu acho que o universo acabou por responder a toda a gente que nos perguntava como é que vocês conseguem não ter coisas certas mais para a frente. Ninguém Exato. consegue. Porque o certo é isto, é mesmo. Nós falávamos hoje também numa outra entrevista, neste caso com a Marta Guerreiro, que nós vivemos mais em zonas cinzentas do que propriamente preto e branco, não é? Tendemos sempre a dizer que ou é bom ou é mau, ou é certo ou é incerto, porque zonas cinzentas não pode existir, não é? A sociedade incutiu-nos isto, de que não há o neutro, mas há o neutro. E cada vez mais nós temos oportunidade de viver nesse equilíbrio, ok? Eu gostava de fazer uma pergunta, Catarina e Filipe, se ele sentir que também quer dar o seu parecer. Embora eu e a Catarina tenhamos a tendência, obviamente, para ser sempre muito otimistas e também olhar em frente e bora lá, tenho a certeza absoluta que há pessoas que nos estão a ver e a ouvir que podem estar a passar por grandes desafios. E nem todas as pessoas têm o marco de gratidão que vocês têm, nem todas as pessoas têm essa garra e essa coragem, pelo menos não agora, porque estão nesse processo, ok? Quando nós estamos também em processos difíceis, nem sempre nos sentimos corajosos, só quando olhamos para trás é que, uau, fui capaz disto. Então, a minha pergunta é: o que é que vocês fazem quando não se sentem corajosos? Quando é um dia difícil, não é? Vocês mostram muito ser uma equipa e puxam muito um pelo outro e isso é louvável, é mesmo um exemplo, uma inspiração, eu diria divina, inclusive, é porque vocês mostram uma força inabalável, mas certamente essa força não existe sempre porque é uma força que se constrói. E então como é que vocês constroem isso? O que é que vocês fazem nesses dias difíceis para que as pessoas que nos estão a ouvir também sintam que eu posso de facto pegar nisto e se calhar eu posso mudar o meu modus operandi? Sim, a questão é que o que nós sentimos muitas vezes as pessoas são inibidas de sentir. É muito normal nós dizermos não chores, não penses nisso, tem calma. Não, as pessoas têm que sentir, têm que passar pelo processo para conseguir aceitar aquilo que estão a sentir. E é importante porque se nós não sentimos agora, vamos sentir mais tarde. Isto é claro. Por isso nós dizemos sempre às pessoas que não lutem contra aquilo que sentem, deixem-se sentir. É óbvio que se for uma coisa muito mais longa, pedir ajuda nunca é demais e nós dizemos muitas vezes às pessoas que sentirem que não conseguem sozinhas que devem pedir ajuda. Felizmente nós ajudamos mutuamente, estamos juntos 24 horas por dia, já conhecemos muito bem a forma de estar um do outro e respeitamos-nos muito, ou seja, eu sei que há dias que o Filipe acorda mais cansado e que não lhe apetece conversar
e nesses dias eu deixo estar quieto no canto dele e não converso e deixo ter o tempo dele. E há dias que eu também estou mais zangada e que também não me apetece conversar e que me apetece estar no meu canto, e o Filipe também sabe que aquele é o dia de me respeitar e de me deixar estar naquele canto. E depois nós precisamos muito, nós construímos esta relação não foi sempre assim, não é? Nós tivemos que nos conhecer, nós tivemos que passar por muitas coisas juntos para podermos chegar até aqui. As pessoas não podem pensar que é fácil chegar aqui, porque não é. Nós temos muitas vezes que passar por coisas menos boas para conseguir compreender que isto faz parte do processo. E faz mesmo. Ninguém confia na vida se não tiver desafios. Porque eu vou confiar em quê? Não é? Corre-me tudo bem, é tudo perfeito, é tudo certo. Está aqui música. É normal? Está tudo bem. Pronto, assumimos a partir daqui. Vocês não perceberam, mas uma música começou a tocar. E nós tivemos que... Está tudo bem. Isto veio dar, sabem, quando nós estamos na televisão e vemos aquela música de fundo para dar emoção às coisas. Eu acho que o meu computador achou que nós O universo criou isso para emoção. ti, Catarina. Isso foi... O universo criou isso para ti, já viste? Foi, A banda sonora, queria inclusive. muito que eu tivesse uma música de fundo para falar convosco. E a letra estava a fazer sentido e tudo. É que isto lançou, nós nem sabemos onde é que isto apareceu. Eu não carreguei nada, estava aqui quieta. Está ótimo. Então vamos assim recapitular um bocadinho, porque de repente isto tirou-nos do nosso centro. Não, mas estavas a falar, não sei se consegues agora voltar ao mesmo linha de pensamento. Consegues? Consigo. Eu fiquei... Esperem. Estavas a dizer que confiar em quê? Se a vida não nos trouxer desafios, como é que nós sabemos que temos de confiar? Era nisso que Sim, estavas a se falar. a vida não nos trouxer desafios, nós nunca saberemos que temos, ou como é que podemos confiar, não é? Porque tudo corre bem, não estamos a ser desafiados a fazer nada e estamos na nossa bolha, no nosso canto, fazemos as coisas conforme... E há muita gente que acaba por nascer e morrer sem passar por este caminho e por este processo, e ainda bem. Mas com o tempo nós vamos percebendo que este caminho, e se nós queremos realmente ser felizes à nossa maneira, temos que passar por isto e descobrir também de que forma é que nós e a nossa vida podem ajudar outras pessoas, porque nós não vivemos sozinhos, nós não podemos pensar só em nós. Primeiro temos que estar bem connosco, isto é ponto assente. Eu deixei de querer ajudar toda a gente à minha volta e de pensar muito o que é que aquelas pessoas vão pensar de mim, porque era uma tendência que eu tinha muito. Em nós mães isto acontece muitas vezes quando os nossos filhos choram na rua ou quando nos estão a pedir coisas naquele momento de agora não me dava jeito que tu chorasse ou que tu, sei lá, gritasse ou vou dar-me a minha, quem é que está a olhar para mim? Enquanto mães isto acontece muito e nós temos que parar de pensar naquilo que está à nossa volta primeiro, ou seja, primeiro temos de pensar em nós, em sentirmos confortáveis para depois conseguir espelhar isto para as pessoas que estão à nossa volta. E nós tivemos o nosso percurso todo até conseguirmos chegar aqui, e quando nós decidimos viajar, quando nós decidimos dar a volta ao mundo, nós decidimos, ok, nós vamos, mas temos que ter um propósito. Nós não vamos viajar só por viajar. Nós vamos viajar porque queremos inspirar pais a viajar com os filhos, queremos estimulá-los, queremos que eles compreendam pela nossa experiência que não é um bicho de 7 cabeças, queremos mostrar que é possível ter uma doença e ainda assim não deixar de viver, porque as pessoas também têm muito esta tendência de se entregar à doença. Felizmente já se vê cada vez mais pessoas que se superam e que procuram o seu caminho também junto da doença, e que se calhar esse é o caminho que elas precisam para chegar a algum lado. E nós passamos por isto tudo para conseguir chegar aqui. Por isso, as pessoas que passam por este processo, quando veem que já não conseguem sozinhas, claro que devem pedir ajuda e não devem ter vergonha nenhuma em abrir o coração e dizer aquilo que sentem e partilhar. Não devem ter medo de pensar, porque nós às vezes temos medo de pensar, será que o nosso pensamento é correto? Será que devia fazer isto desta forma? Não, e arriscar, devemos sempre arriscar. E pronto, só assim é que nós também vamos conhecer o nosso verdadeiro eu. Só passando por isto é que nós vamos conseguir alcançar outras coisas
E sinceramente nós tivemos muito medo, eu muito mais do que o Filipe, de deixar tudo, porque eu tinha a vida perfeita aos olhos de toda a gente. Tive que ir um bocadinho contra aquilo que os meus pais tinham idealizado para mim. Eu estava casada com uma casa, com uma família perfeita, com um trabalho incrível, estava efetiva, com umas condições ótimas, tinha um ordenado ótimo, e eu do nada bati o pé e disse: não quero mais isto, quero procurar o meu caminho, isto não é o meu caminho. E tive que ir contra os meus pais e tive que ir contra toda a gente que estava à nossa volta, porque depois também não acreditavam. Os nossos amigos diziam: ok, vocês são malucos, mas isso nunca vai acontecer. E nós quisemos provar que ia acontecer e que ia trazer coisas boas, sem nunca pensar o que é que ia acontecer depois. Era outra coisa que nos perguntavam quando nós começámos a viagem ao mundo, da volta ao mundo: o que é que vão fazer depois quando regressarem? Não sabemos. Se eu tiver que ir limpar ruas, que é um trabalho digno como qualquer outro, vou limpar ruas sem qualquer problema, não tenho qualquer questão relativamente a isso, porque tudo tem as suas consequências, sejam elas boas ou más. Neste caso foram ótimas, e acho que estamos no sítio onde queríamos estar e nunca soubemos que ia ser mesmo possível estar. Tão bom. Sabes que quando eu vi agora, quando vocês partilharam deste novo bebé que chegou, eu pensei: claro que este bebé chegou, porque tem estes pais maravilhosos e esta família. Deve haver montes de bebés lá em cima, tipo, vocês são... Eu fico contente, claro. são E sabem que este bebê, eu engravidei 4 meses depois do Manel ter nascido. Foi aquele choque de: e agora? E o que é que nós pensámos logo? Isto parece um bocadinho fútil, mas foi: bolas, como é que nós vamos conseguir enfiar tudo no avião? Como é que vai ser com as viagens? Não vai ser da mesma forma. Porque nós, meus pais pensam: e agora com as escolas e o comer e nananã? Isso arranja-se. Agora eu quero é ver como é que eu vou conseguir enfiar tudo no avião. E começamos logo a nossa vida, parece que começa sempre pelo sítio que nós mais gostamos. E depois o resto arranja-se. Nós temos sempre a certeza e confiamos mesmo que as coisas se arranjam. E nós, olha, o Filipe então é daquelas pessoas que têm 7 ofícios. Ele, se lhe disserem para ir arranjar portas ou pintar paredes ou dar a volta ao mundo ou fazer o que é que seja, o Filipe faz na boa. E por isso também confiamos muito no outro. Nós sabemos que nos temos um ao outro, e se for preciso alguma coisa, ou abrandar, ou o que seja, que há de correr bem. Olha, só para desconstruir esta história do fútil, antes de darmos o episódio como terminado, não é fútil porque para ti é útil. Ok? Esta história de nós várias vezes dizemos: se calhar é fútil. Pode ser aos olhos de outra pessoa, mas aos nossos olhos não, porque para nós é útil, para nós tem importância, para nós é algo válido. Portanto, É verdade. não é Tem fútil valor. porque para nós é útil. E é bastante, Então, para nós isso é muito como importante. recarregar energias. Há pessoas que gostam de jantar fora, há pessoas que gostam de comprar carros, casas, roupas caras, que é tudo certo. As pessoas não pensem que quando nós dizemos isto que é errado. Não, de tudo. É o que as deixa felizes. Portanto, se têm dinheiro, se podem, comprem. É para isso que nós também trabalhamos, para também podermos ter alguns luxos. Nós não é de todos, nunca nos chamam muito, portanto o que nós queremos, eu por exemplo passo o verão inteiro com os mesmos chinelos e está tudo certo, e ao mesmo inverno com as mesmas botas, está tudo certo, e sempre sem ser de marca, mas se for de marca também está tudo certo. Eu não sou nada, nenhum de nós é assim muito... É uma tem de não ser questão, porque- não é? É uma não questão. É uma não questão. Exatamente. E por isso, para nós, viajar é o que nos deixa mesmo felizes, e achamos que é extremamente importante, porque se aprende muito. As pessoas não têm ideia. Viajar, cada um viaja como quer, mas para nós viajar não é ir para a República Dominicana e ficar 8 dias fechado no resort. Não. Para nós não é, porque isso é uma coisa que nós conseguimos fazer em casa. Há quem precise e há quem goste. Tudo certo. Mas o que nós gostamos mesmo é de sair, é de conhecer, é de ficar em casas de pessoas locais, de saber mais da história. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo só para encerrar, porque depois, olha, eu fico aqui lançada, mas Israel, as pessoas têm uma mente muito fechada quanto a Israel, porque acham que Israel é muito inseguro e bebe-se muito daquilo que é as notícias. E eu vou-vos dizer que nós nos sentimos super seguros em Israel. As pessoas são incríveis, são tão ou mais desenvolvidos que nós,
E não é nada a ideia que nós temos cá em Portugal. A ideia que nós temos é super preconceituosa, é super errada, e foi dos sítios que nós mais gostámos de viajar por isto mesmo. Por isso, nós só vamos conseguir debater as coisas se as conhecermos. E felizmente já temos a sorte de conhecer muitos países e de poder dizer não, isto não é assim, ou assim, isto é assim. Daí ser tão importante para nós. E deixa-nos felizes. Eu acho que tudo o que nos deixa felizes é bom. Só para vocês saberem, em Israel, antes de se passar para uma fertilização in vitro, tem que se passar primeiro por um período só a fazer acupuntura e com participado pelo Sistema Nacional de Saúde. Israel é incrível, é super à frente. Por exemplo, os colchões dos meus filhos são israelitas. Foi um avô que desenhou para a neta, porque basicamente a neta tinha alergias. Então aquilo não é um colchão como nós vemos, é tipo uma rede que faz passagem de ar. Aquilo é perfeito para os bebés recém-nascidos. Nós temos muito medo por causa da morte súbita. Temos sempre a preocupação se eles estão a dormir de barriga para baixo, e ali é possível. Eles pensam super à frente, porque é possível, porque aquilo é só tem a rede de passagem de ar. O ar passa e circula, nunca ficam asfixiados, e depois é ótimo para o desfralde, porque no desfralde, se alguma criança se descuidar, aquilo cai tudo, não fica dentro do colchão. E pronto, é israelita, eles pensam super à frente e nós achamos que não, que nós é que somos super à frente. Catarina, obrigada mesmo. Espero que estejas com um bocadinho mais de energia do que quando começámos, pelo menos estás com entusiasmo. A música veio e vai transformar tudo, não é? Pronto. Ficamos com uma história bem bonita para contar, para além desta nossa conversa que fica registada. Obrigada pelo convite, foi um gosto mesmo. Obrigada a nós. E tudo a correr muito bem. Beijinhos para todos. Obrigada, beijinhos. Até já. Tchau, tchau. Obrigada. Até para a semana.